Qualidade é uma palavra bastante subjetiva, discutida desde a filosofia antiga de Platão e Aristóteles, quiçá antes. Contudo, consideremos a ideia que destaca como a palavra qualidade em si está comumente associada a algum tipo de atributo ou propriedade que a torna distinta dependendo a que se refere. Por exemplo, quando falamos na qualidade de um indivíduo, referimos-nos diretamente ao seu jeito de ser, às suas aptidões, aos seus títulos, à sua condição social, entre outras coisas. Partindo desse princípio, podemos entender qualidade como a maneira que identificamos as características de algo ou alguém, diferenciando se essas são boas ou ruins só depois que as definimos. Ressalto isso para refletirmos que qualidade, essencialmente, pode ser tanto positiva quanto negativa, ainda que, convencionalmente com o passar do tempo, sempre que se usa o termo, as pessoas pensam necessariamente em questões positivas. Essa reflexão é importante para termos uma base na qual nos apoiar para tentar entender com mais discernimento os ensinamentos de Jesus trazidos pelos apóstolos Mateus no capítulo 6, Marcos no capítulo 11 e Lucas no capítulo 18. Esses trechos da Bíblia nos fazem repensar a maneira que oramos, fazendo-nos convergir nas palavras de Jesus e nos indagar profundamente se somos hipócritas em nossos pedidos, preocupando-nos mais com a forma que os outros nos veem rezando do que com o pedido em si. E pior que isso, se somos capazes de respeitar e auxiliar também as súplicas alheias antes de implorar a Deus que atenda aos nossos desejos. Quando estudamos a fundo o Espiritismo, notamos que a melhor prece feita a Deus é, sem dúvida, o cumprimento do nosso dever, amar e sermos amados. É a maneira com a qual, através de nossos pensamentos e atitudes, nos comunicamos intimamente com o Criador e ressaltamos as melhores qualidades que existem em nós. Caso contrário, sem antes perceber que nossas ações são o que mais importa, seríamos como um malfeitor pedindo por regalias. Ora, pode o Senhor de bondade e justiça recompensar os pedidos de alguém desviado ao caminho das ilusões mundanas? Óbvio que não. A recompensa do ímpio é o resgate e a aprovação. É nesse sentido que Jesus diz: já receberam sua recompensa, pois buscavam a satisfação nas coisas materiais, e assim encontraram, até certo ponto. Mas o futuro reserva surpresas no despertar espiritual e na realidade da evolução moral, os quais, neste caso, ficaram em segundo plano. Toda essa reflexão é importante para aceitarmos que, até para orar, podemos fazê-lo de maneira boa ou ruim, carregando a qualidade que assim manifestarmos. Se orar com pretensão e arrogância, como o fariseu, que apenas porque cumpria as obrigações materiais julgava-se superior aos outros, então a qualidade de minha súplica estará recheada desses sentimentos negativos que carrego comigo. Jesus foi o exemplo da humildade, da servidão, do amor. Ele bem nos ensinou que uma oração não se qualifica pela quantidade de palavras, mas por quanto de nossos sentimentos verdadeiros somos capazes de mobilizar no diálogo com Deus. Ora, lembremos que, essencialmente, a prece é isso, uma conversa com o Todo-Poderoso. Nesse sentido, um simples obrigado, meu Pai, ou ajude-me, Senhor, quando proferido com sinceridade, pode ser muito mais eficaz do que textos e textos de rebuscados pedidos e louvores feitos por fazer. Mudando um pouco a expressão contida na obra dos Espíritos, a essência é tudo, a forma não é nada. Portanto, se desejamos manifestar qualidades positivas em nossa comunicação com Deus, a fim de que, em comunhão com o Criador, possamos estar aptos para receber as suas dádivas, então é preciso entender que o exemplo que nós damos, na forma como agimos no nosso dia a dia, é o princípio da resposta às nossas rogativas. Se oramos por prosperidade,
É preciso lutar por isso no labor diário, entendendo que é mais importante para a minha evolução me reconciliar com meus adversários do que pedir por liberdade infundada. Se desejamos ser livres de nossos inimigos, façamos as pazes. Se desejamos nos livrar do mal, hajamos com bondade e misericórdia, e tornando-nos exemplos do bom caminho, ofereçamos o remédio no lugar de criticar o enfermo. Assim, ter uma prece de qualidade, segundo o Mestre, é saber que antes de pedir, é preciso viver a sua vida em eterna busca pelas suas aspirações, fazendo a sua parte, travando a jornada com dignidade, humildade e muito amor, respeitando para ser respeitado, amando para ser amado. Jesus nos ensinou a examinar nossos defeitos antes de apresentá-los a Deus, fazendo uma reforma íntima primeiro, tentando curar as nossas imperfeições e corrigir as nossas falhas, para depois subir ao altar em oração, justificados pelos esforços que fazemos em sermos pessoas melhores, dignas do socorro divino. Façamos assim, como nos ensinou o Mestre, e teremos um bom guia até para como conversar com o nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.